combinatória. Agora vamos falar em permutação, tá? Você podia falar em permutação após arranjo, porque a permutação é um tipo de arranjo, tá? Se você olhar, a permutação é um tipo de arranjo. Tranquilo? E o que acontece com a permutação? Tem muito aluno que, quando a gente fala assim, pô, hoje vamos dar permutação, né? Eu falo aluno assim, para militar, para vestibular, ele fica um pouco confuso, ele, pô, nunca vi essa matéria. Quando a gente fala essa palavra aqui, vamos fazer anagramas, aí ele lembra, ele acha que permutação está ligado somente a anagramas. Não é isso mesmo, não mesmo, tá? Que permutação? Troca de posição de elementos. Então, se eu trocar os elementos de posição, é permutação. Então não é só anagramas, ele está acostumado com exemplos, feito eu fiz aqui. Daqui a pouco vai vir uma sequência de exemplos que não vai ser mais anagramas, tá? Então, a permutação, ela está ligada a anagramas, né? O que seria anagramas? Eu formar novas palavras com sentidos ou não. Então, quando eu falo em permutação, penso em anagramas. E a outra coisa ligada à permutação. Quando eu tenho... Perdão, desculpa. Quando eu tenho questões que envolvem filas ou fileiras, eu quero ordenar essas pessoas numa fila. Então, Sandro, a permutação, ela também tem uma ordem. A ordem importa sim. Eu falei para você que é um tipo de anagrama, tá? Então, eu quero ordenar essas pessoas numa fila, tá? Tem aquelas questões de... eu tenho uma corrida para disputar com 8 pessoas e eu vou premiar os 5 primeiros colocados. Pô, essa questão é uma questão de PFC, é uma questão de anagrama, pô, também é uma questão de permutação com repetição. Vou fazer um exemplo desses mostrando como resolver por permutação, tá? Beleza? Vamos lá. O que acontece? Em anagrama, então eu completaria. Questões também envolvendo questões de filas ou fileiras, tá? Quando eu quero ordenar, né? Eu tenho, por exemplo, uma urna e, né, uma caixa, vamos falar uma. Eu tenho uma caixa com, sei lá, 10 frutas, né? Onde tem 5 maçãs e 3 peras. Já seria a permutação com repetição, é claro. Então, de quantas maneiras eu posso organizar essas frutas, tirando uma a uma da sacola, né? Então o cara fica, muito aluno fica pensando, o que eu faço nisso? É questão de permutação, cara, tá? Você está acostumado com permutação, só pensar em anagrama, tá? E a permutação, como eu te falei, a ordem importa. Imagina se você tem 6 pessoas e quer saber de quantas maneiras você pode arrumar essas 6 pessoas, né, em fila. De quantos modos eu posso arrumar 6 pessoas numa fila? Então você teria para a primeira posição 6, para a segunda, por exemplo, eu tenho 6 pessoas para arrumar numa fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas para arrumar numa fila. Então, imagina o seguinte. Na primeira posição aqui eu tenho 6 pessoas. Já coloquei uma. Aqui vai ter quantos? 5. Aqui 4. Aqui 3. Aqui 2. Aqui 1. Beleza? Então, isso aqui te dá uma ideia de quê? Fatorial. Fez isso aqui um negócio 6 fatorial. Sandro, então a permutação de n elementos, aqui eu tinha 6 elementos. A permutação de n elementos, eu vou ter n fatorial, não é isso? N fatorial, tá? Tem a permutação de n elementos, n fatorial, tá? Então, e você viu também o seguinte, a permutação, né, o caso geral, o número de lugares a ser ocupado, né, é igual ao número de elementos, tá? Você já viu que em anagrama e combinação que já estudou? Não. Eu tenho um grupo de pessoas e quero organizar de 3 em 3, de 4 em 4. Aqui não. Eu tenho todos os números, né, todas as pessoas, todos os objetos e quero organizar todos eles numa fila, de uma certa forma. Então, sempre eu uso todos eles, né? Todos eles. E não só formar grupinhos de tanto em tantos, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o caso mais básico e vamos fazendo vários exemplos aí. Eu
deu fazer média de permutação, já tem 3. Chega a permutação, só permutação aqui sem repetição, a permutação normal, né? Sem elementos repetidos, deu fazer uns 10, tá? Modelos aí para a gente ver, tá? Tem 3 modelos básicos de anagrama, faço mais um modelo básico de anagrama e começo a fazer com posição, a palavra, com as permutações da palavra escola. A palavra escola está em qual posição, né? Vamos ver esse tipo de questão também, já que é na ESA. Uns consideram essa questão como uma das mais difíceis da ESA. Minha humilde opinião, não. Pode ser que o cara ache difícil porque ele não está acostumado a fazer. Quando eu não estou acostumado a fazer um tipo de exemplo, sempre eu vou achar ele difícil, porque eu não fui acostumado, nunca me mostrou, não tenho uma ideia, tá? Não tenho uma ideia de como prosseguir na questão, né? Como proceder, seria mais correto. Então, olha só. Quantos anagramas podemos formar com a palavra escola? A palavra escola tem quantas letras? 6? Então eu posso pensar em fazer assim, ó. Igual princípio fundamental da contagem. Ó, você pode pensar em fazer assim mesmo. Tá? Você pode ir diretão para a fórmula ou pensar em fazer assim, ó. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, ó, tem alguma restrição? Não. Então, aqui eu sei que já a repetição não é permitida. Então, pensando em princípio fundamental da contagem, sempre pensando naquela fórmula ali, né? Pensando no princípio fundamental da contagem, eu tenho 6 elementos para ocupar essa posição. Se a repetição não é permitida, aqui vai ter o quê? 5, aqui vai ter 4, aqui vai ter 3, aqui vai ter 2, aqui vai ter 1. Ou seja, que esse cara mesmo, usando a fórmula, você teria P6, que seria 6 fatorial. Que é isso aqui, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Então aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. Então, a palavra escola tem 720 anagramas, com sentido ou sem sentido. Ou seja, posso formar uma palavra que não tenha sentido algum. Tá? Então, beleza. Agora, o que acontece? Toda questão que você pegar, que tiver a palavra escola, você sabe que o número de respostas, se o enunciado não tiver assim, o número de respostas sempre será menor que 720. Sempre. Tá? Porque qualquer outra restrição vai diminuir. Qualquer outra restrição seria o meu subconjunto do conjunto anagrama. O conjunto anagrama tem 720 elementos. Qualquer outra modificação, né, eu ia diminuir o meu conjunto, ou seja, eu teria um subconjunto da palavra dos anagramas da palavra escola. Tá? Então lembra disso. Então, tem muitas questões quando eu bato o olho nela, eu já falo, pô, tem tantas coisas, isso é o máximo. Agora vamos ver onde está? Abaixo de quê? Tá? Então vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com a palavra escola? Aqui, ó. Iniciando por vogal e terminando por consoante, ó. Também aqui, ó. Então vou lá, ó. Tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. Lembra que eu te falei? A palavra escola tem 6 letras. Eu sempre vou querer ocupar essas 6 letras. Sempre. Em combinação e arranjo, não. Eu não quero preencher todos os espaços. Eu restringo o meu espaço amostral agrupando pessoas. Tá? Então, olha só. Vamos ali? Então, aqui só pode vogal. Deixa aqui, ó. Bem parecido com PFC, ó. Aqui só pode vogal. Aqui só pode consoante. Consoante. Beleza, então. Beleza, só. Quantas vogais eu tenho na palavra escola? Então, a palavra escola, ela me dá vogais. A, E, O. Consoante. Tem espaço para escrever a palavra consoante aqui. Eu tenho, colocando em ordem alfabética,
C, L, S, tá? Eu sempre gosto de já colocar, ordenar eles em ordem alfabética. É uma característica minha. Então, não só minha, né? Claro. O que acontece? Para preencher aqui, eu posso escolher de quantas maneiras? 1, 2, 3. Tem 3 maneiras, porque eu tenho 3 consoantes. 3 vogais, perdão. E aqui, eu posso preencher de quantos modos? De quantos modos? Ah, aqui eu posso preencher de 3 modos também, porque são 3 consoantes. Beleza. Já usei uma vogal, já usei uma consoante. Sobraram quantas letras? 4 letras para serem permutadas de qualquer maneira aqui. Então aqui eu poderia escrever assim, ó, P4, que seria 4 fatorial. E é verdade, ó, olha só como que seria 4 fatorial. Se você não quiser fazer pela fórmula do fatorial, quiser fazer pensando em PFC, ó, eu tenho 4 por quê? Vamos supor que eu usei o E. O E eu não posso usar mais, porque em anagrama não permite a repetição. Tá? Usei o S, por exemplo, sobraram 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 letras para serem permutadas. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou você poderia pensar o seguinte, ó. 3 vezes 3, 9 vezes P4. Porque é permutação de 4 letras. Tá? Então, eu teria 9 vezes 4 fatorial. E o 4 fatorial tem aqui, ó. 1 vezes 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então, eu teria 9 vezes 24. 9 vezes 4, 36. Ficam 6 e vão 3. 2 vezes 9, 18 com 3, 21. Então, 216 anagramas da palavra escola, começando por vogal e terminando por consoante. Tá? Beleza? Lembra, ó, você pode fazer assim ou pode fazer assim. Você escolhe, tá? Então aqui você poderia multiplicar, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2 dá 72. 72 vezes 3, 216. Fechou. Beleza? Agora vamos para o terceiro exemplo. E com a palavra escola você pode criar uma infinidade de questões, tá? Ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra escola, onde todas as consoantes estão juntas? Então, estão sempre juntas, tá? Estão sempre juntas. Então, tá. Juntas. Sempre juntas aí. Sempre. Ah, Sandro, então... vou escrever aqui. A palavra escola. Vou separar as vogais. A, E e O. As consoantes. C, L, S. Beleza. Ele está falando que eu vou formar a palavra escola, né? A palavra escola, onde as vogais, perdão, onde as consoantes estão sempre juntas. Você pode pensar em montar assim, cara, não tem nenhum problema. Só que você vai lembrar o seguinte, nesse tipo de questão a gente vai falar assim, você está formando um bloco, né? O que acontece agora? Quantas letras você vai ter no total? Porque tá vendo a palavra aqui, por exemplo, aqui, eu escrevi aqui. Aqui eu teria, por exemplo, as 3 consoantes juntas. Eu tenho as 3 consoantes juntas. 1, 2, 3. Então eu tenho quantos elementos para permutar? 1, 2, 3. 4 elementos para permutar. Vou permutar 4 elementos. Tá? 4 elementos. Então, eu tenho aqui 4 elementos para permutar. Beleza? Aí o aluno fala, tranquilo, Sandro. 3 vezes 4 fatorial. Não. Não é 3 vezes 4 fatorial, não. Sabe por quê? Não é só isso?
cara aqui dentro, ele pode ser permutado. Eu não falei o seguinte, se o enunciado fosse assim: quantos anagramas podemos formar com a palavra escola, onde todas as consoantes estão juntas em ordem alfabética? Aí seria isso aqui, né? Uma possibilidade, né? Só que o que acontece? Aqui dentro, as vogais podem trocar de lugar entre si. Eu posso começar por C, LS, CSL. Posso começar com L, CS, LSC, SCL, SLC. Então elas vão permutar entre si. Ah, Sandro, entendi. Então aqui eu tenho 3 fatorial. Esse 3 fatorial é da permutação dentro do bloco, tá? Dentro do bloco. Vezes 4 fatorial. Sandro, mas não seriam só 3 vogais? Aqui não seria 3 fatorial vezes 3 fatorial? Não, cara. O que acontece? Eu poderia ter assim, ó. Consoante, bloco, vogal. Não vou colocar, não. Vogal, vogal, vogal. Eu poderia ter vogal, bloco, vogal, vogal. Vogal, vogal, bloco, vogal. Vogal, 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 bloco. Então, por isso que eu tenho permutação de 4 elementos. Eu tenho 4 elementos que podem permutar à vontade, tá? 4 elementos que podem permutar à vontade. Então, tem permutação de 4 elementos, tá? Então, cuidado com isso aí, na hora de fazer esse tipo de questão. Então, tem 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 6 vezes, isso aqui dá 24. 6 vezes 4, 24. Ficam 4 e vão 2. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 12 mais 2 dá 14. Então, 144 anagramas da palavra escola, onde as consoantes estão sempre juntas. Então, dá uma olhada aí, dá uma copiada para a gente falar em outros exemplos aí. Vamos lá? Mais 2 exemplos aí, tá? Exemplo 4, uma questão do ITA, uma questão aí da FATEC de São Paulo, tá? Ele fala o seguinte, ó: o número de anagramas da palavra vestibulando que não apresentam 5 vogais juntas. Cara, você pode... Lembra lá em PFC? Dependendo da questão, a gente não tinha como ir direto ao ponto, mas eu posso fazer o seguinte. Nesse tipo de questão, o que você pode fazer? Eu vou achar todas as permutações possíveis e delas eu vou retirar todas as palavras que têm vogais juntas. Pronto. Se do total eu retirar todas as palavras que têm vogais juntas, sobrarão as que não têm vogais. Então eu vou contar quantas letras tem a palavra vestibulando. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fatorial menos. Dessa quantidade eu vou retirar todas as palavras que possuem vogais, as 5 vogais juntas. Sam, então você vai formar um bloco igual a questão anterior? Sim, eu vou ter um bloco assim, ó, com A, E, I, O, U. Tá? Vezes, né? Vezes. Então, assim que acontece. Vezes quem, Sandro? Olha só. Eu tenho aqui, ó, as 5 vogais juntas, formando o bloco, agora tem um único elemento. Eu tenho aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esse bloco, eu tenho 8 elementos para permutar. Vezes 8 elementos. Né? Vou ter 8 elementos. Só que tem o seguinte, cara. Então eu tenho 8 elementos. Né? Então, eu tenho 8 elementos. Vou colocar aqui já. 8 elementos. 8 fatorial. Tá? 8 fatorial são as 7 consoantes
mais este bloco, formando 8 elementos. Só que dentro desse bloco, né, as vogais podem permutar entre si. Então aqui dentro do bloco ali, eles vão trocar de posição ao tempo todo, né? Troca de posição dos elementos, é permutação. Ele não falou que ele queria as 5 vogais em ordem alfabética. Então, vezes 5 fatorial. Tá? Esse 8 fatorial são as 7 consoantes mais o bloco. 8 elementos para ser permutado. Vezes a permutação dentro do bloco. Então, acabou. E o ITA deixou assim mesmo. Ele não quis que você achasse um valor absurdo, né? Ele é um valor muito grande, então ele preferiu deixar nesse formato que nós temos na letra A. Letra C. Tranquilão? Beleza? Então, parecia que essa é uma questão bem complicada, só que nós tiramos a complicação aí dela fazendo isso. Então, cara, você de vez em quando tem que ver como você pode proceder. Para você tentar achar o número de anagramas que não apresentam as vogais juntas, você tem uma dificuldade. Então, quebramos nossa dificuldade fazendo o seguinte: achei todos eles. Do total, eu estou retirando os que são juntos. Sobrarão os que não estão juntos. Beleza? As vogais juntas. Vamos lá. Ah, Sandra, esse tipo de questão aí que falaram aqui na prova da ESA aí, com a questão lá com a palavra fuzil, foi uma das mais difíceis. Cara, desculpa novamente, eu não achei isso aí tudo não. Sabe por quê? Novamente, vou bater na tecla. Falta de costume. O aluno não estava acostumado a fazer isso. Tá? Então esse foi o problema. Tá? Vamos lá. Então, olha só. Vou pegar aqui algumas cores para a gente colorir o nosso quadro. Ó, o enunciado não precisava ter esse enunciado tão cheio de coisa aqui. Que bom que ele já separou em ordem alfabética, lembra? Esse tipo de questão já separa a palavra em ordem alfabética, né? Ó, uma letra A, uma letra C, com uma letra A, com uma letra A, uma letra C, uma letra E, uma letra F e uma letra T. É possível formar 120 palavras, né? Ele botou ali porque, tem palavras que não tem sentido nenhum, né? Anagramas com ou sem sentidos. Colocando-se essas palavras em ordem alfabética, como se fosse no dicionário. O dicionário, se tiver a palavra em ordem alfabética, ele pode falar isso ou falar assim, listando essas palavras como se fosse um dicionário, ele pode usar esse termo. A posição ocupada pela palavra FATEC será a... então vamos lá. Vamos aqui. Então, ó, eu tenho um A, C, E, F e T. Já sei que essa palavra aqui, onde a posição dela é um valor menor que 120, com certeza. Olha para as opções, tá? E outra, eu não vou chegar nem ao T, porque ela para onde? Começando por F. Então, eu não vou nem tirar até aqui. Vou trabalhar só com essas 4 letras aí, iniciando com essas 4 letras, tá? Então, primeiro, eu vou achar todas as palavras começando por A. Então eu tenho todas as palavras aqui começando por A. Então eu tenho quantas letras para ser permutadas? Ó, começando por A. Sobraram o C, o E, o F e o T. Então elas vão ser permutadas aqui. Então aqui eu tenho 4 elementos para ser permutado. 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá quanto? 24. Beleza. Já achei todas as palavras começando por A. Agora eu vou achar todas as palavras que começam por C. Então, isso que é a dificuldade, tá? Porque aqui eu teria assim, ó, A, C, E, F, T. A, C, E, T, F. Então, teria essa mudança. Dá para fazer no braço, mas tenta lá, tá? Então, eu teria aqui agora C. Quantas palavras vão começar por C? Quantas palavras? Então, sobraram aqui. Começando por C, eu tenho que permutar quantos elementos? Se eu começo por C, eu posso permutar o A, o E, o F, T. Então, novamente, eu tenho 4 fatorial. E o 4 fatorial, já sei que é 24. Acabei de fazer em cima. Beleza? Já comecei as palavras por A.
por C, agora eu vou por E. Começando por E. Começando por E, novamente. Começando por E, eu vou ter que permutar o A, o C, o F e o T. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos para permutar. Então, aqui será preenchido com 4 elementos. Beleza? 4 elementos. 4 fatorial, que é igual a 24. Beleza. Está se aproximando. Tá? Então, agora, eu não vou achar quantas começam por F. Eu estaria ultrapassando essa palavra aqui. Tá? Estaria ultrapassando. Então, nessa posição, eu não posso colocar o E, não posso colocar o C aqui, ó. Nessa posição, eu não posso colocar o C, o E e nem o T. Então, agora eu vou começar o meu bloco, né? Vou ter um bloquinho que é o FA. Então, começando por F e depois fixando também o A. Estou começando por Fá. Tá? Minha palavra começa aqui, ó. Fá. Beleza? Se aqui fosse, se ele quiser saber essa aqui, por exemplo, essa aqui, eu ia achar antes delas, todas começando por Fá, para depois começar por Fé, e assim vai em diante. Tá? Então, e aqui praticamente finaliza pra gente aí. Não agora, né? Calma. Então, olha só. Começando por Fá. Vamos lá. Finalizamos a questão. Porque, olha só. Daqui para baixo você pode até fazer no braço, se você quiser. Mas olha só. Quantas palavras eu posso permutar aqui? Tá? Permutar aqui. Eu tenho quantas? Ó? Já tenho, ó. 74, 24, 48, 72. Então já tenho 72. Tá? 72. Então aqui eu tenho, começando por F, por FA, não é isso? Então eu tenho quantas letras para permutar? 3. 3 letras para ser permutadas. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Dá quanto? 6. E FATEC é a última dessas aqui. Vamos ver se é verdade? Olha só. Mais 6 dá 78. Temos a nossa opção ali. Mas se você ficou na dúvida, olha só o que acontece. Eu tenho um F, A, C. Aqui. Deixa eu colocar de outra cor. C, E, T. Depois eu teria o F. Depois eu teria F, A, C, T, E. Já achei todas que começam por F, A, C. Vamos lá, beleza. Agora, eu tenho F, A. Depois do A, vai vir um E. É isso? Aqui é para chegar no T. Então, eu teria F, A, E, C, T. F, A, E, T e o C. Beleza? Agora eu teria aqui, deixa eu colocar aqui, né? Vermelho para destacar. Agora eu teria aqui. Então eu já tenho 72, 3, 4, 5, 6. 76. Aí eu teria aqui F, A, aqui ó. T, C, E. Ainda não cheguei nela. F, A, T, E, C. Que é o que ele quer. É essa última aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6. Então, 6 vai 72, 78. Então, gabarito realmente letra B. Tá? Eu fui aqui, né? Não quis pensar nessa restrição por enquanto. Achei 6. Opa, 78. Tem resposta. Será que é verdade ela? Né? Será que é? Beleza? Porque seria melhor eu fazer FAC, permutar aqui. FAE, permutar aqui. FAT e permutar. Seria até melhor. Tá? Porque aqui eu poderia correr o risco de errar. Então eu fui aqui embaixo e fiz o que eu te falei aí. Tá? Então, vamos fazer mais uma dessa.
para tentar fixar essa ideia. E vamos falar em permutação aí com repetição. Vamos lá. Vamos lá, galera. Mais 2 exemplos aí. Eu pensei em fazer um, mas gostei desse aqui. Esse aqui é diferente, né? Você não está acostumado a fazer questões desse modelo. Então, vai que aparece algo desse tipo aí numa das provas que você vai realizar. Então, você sabe como proceder. Ó, exemplo 6. As permutações das letras da palavra prova foram listadas em ordem alfabética como se fossem palavras de 5 letras de um dicionário. Então, lembra que eu falei? Tem enunciado que pode vir assim. Então, ele quer saber qual palavra ocupa esta posição aqui, né? Então, vamos lá. 73º, não é isso? Então, vamos lá. A palavra nessa lista é... Então, olha só. Beleza. Primeiro eu vou separar as letras da palavra prova. Aqui, ó. Eu tenho a palavra prova. A. Depois do A vai vir um O. Depois do O vai vir o P. Depois o R. Depois o V. Então, parecido com o exemplo 5, né? O exemplo 5, o seguinte, ó. Primeiro eu vou ver quantas palavras começam por A. Então, fixei o A. Se eu fixei o A, eu tenho quantas letras para permutar? 1, 2, 3, 4 letras para ser permutadas ali. Tá? Então, ó, aqui nós temos, ó, 4 letras. Beleza? Então, aqui eu tenho 4 fatorial. Pô, e o 4 fatorial aqui mesmo? 24. Então, já está batidão. 24 ali. Opa, já cheguei no O agora. Agora vamos pelo O. Começando por O. Começando por O, eu também vou ter 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou ter o quê? De novo? 4 fatorial. Aqui eu tenho 4 fatorial. E 4 fatorial vale quanto mesmo? 24. Já estou perto ali. É 73, não é isso? Ó, se você se basear no anterior, quando eu fizer o P, eu já vou ter 72. Então é a próxima letra. Será que é verdade? Vamos lá, ó. Fixei agora o P. Tá? Fixei o P. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 letras para eu trocar de posições. Então eu tenho 4 fatorial. 4 fatorial, que vai dar o quê? 24. Opa, isso aqui já me dá 72 palavras. Eu quero a 73. Ah, sim. 73. Então ela vai começar por R. Então, P foi embora, porque já ultrapassamos dela. Tá? Já fomos para a letra 72, terminou o P. Agora entrou o R. Não vou chegar ao V, porque é a próxima depois dessa, vou fixar o R. Então, se é a próxima, eu já vou ordenar ela em ordem alfabética. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar uma cor que eu não usei. Então, R. Depois do R, fixei o R. Qual a próxima letra? A. Tem que ser o A. O R já foi, o A já foi. Na ordem alfabética, a próxima letra agora é o O. Então, O. Então, cortei o O. Das letras que sobraram, vai vir o P primeiro. P. Depois, o V. Então, aonde está essa palavra? Aqui, ó, gabarito letra E. Beleza? Tranquilo? Então, viu como proceder nesse tipo de questão, né? Então, agora vamos lá. Vamos aqui tentar fazer a questão 7. Olha só. 8 amigos entraram em um restaurante para jantar e sentaram-se em uma mesa retangular. Então, teve aluno que falou assim, professor, eu vou usar aquele negócio de permutação circular? Cara, é retângulo. Que permutação circular? Já diz círculo, né? Está rotacionando, né, um círculo ali, tá? Circular. Aqui você está fazendo um perímetro dele, mas não é retangular, não circular, tá? Como mostra a figura a seguir, né? Então tem aí as disposições das cadeiras. Dentre todas as configurações possíveis,
Quantas são as possibilidades de dois desses amigos, Agilulfo e Piraldo, ficarem sentados em frente ao outro, um de frente para o outro? Ah, então vamos ver aqui. Olha só. Primeira coisa que eu posso ter é o seguinte. Que você não pode esquecer, por exemplo. O Agilulfo está aqui. O Piraldo tem que estar onde? Aqui. Beleza? Uma possibilidade. A outra é Agilulfo aqui, Piraldo aqui, Agilulfo aqui, Piraldo aqui, Agilulfo aqui, Piraldo aqui. Um de frente para o outro, eu tenho 4 possibilidades. Vezes... Calma, não acabou. Sabe por quê? Não acabou ainda, né? Ah, vai uma permutação do que sobra? Não, não é isso. Olha só. Lembra que eu coloquei o Agilulfo aqui e o Piraldo aqui? Sim. Mas eu posso ter o Piraldo no lugar do Agilulfo e o Agilulfo aqui. Então aqui eu posso ter P e aqui eu posso ter A. Então isso acontece o quê? Então a troca de posições dele eu posso ter o quê? 2 maneiras. Então, vezes 2, pode ver que seria, ao invés de 4, teria 8 possibilidades. Porque eu teria aqui, ó, eu teria uma, Agilulfo, Piraldo, Agilulfo, Piraldo, Agilulfo, Piraldo, Agilulfo, Piraldo. 4 possibilidades. Eu poderia ter Piraldo, Agilulfo, Piraldo, Agilulfo, Piraldo, Agilulfo, Piraldo, Agilulfo. 8 possibilidades. Foi o que eu escrevi aqui. 8. Tá? Porque eu tinha 4 posições para dispor um de frente para o outro. Só que o bloco Agilulfo-Piraldo poderia permutar entre si, com 2 possibilidades. Tranquilo? Já usei o Piraldo e o Agilulfo. Sobraram quantos amigos para ser permutado? 6 amigos. Então eu tenho 6 fatorial. Permutação de 6 amigos, né? 6 amigos. 6 fatorial. Então eu tenho 4 vezes 2, 8. Vezes 6 fatorial é 720 aí, não é? 720. Então eu teria 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 7 dá quanto? 56. Com 57. Então, 5.760. Gabarito letra E. Belezinha? Dá uma olhadinha, qualquer coisa, vê o vídeo com calma. Viu? Percebeu que eu teria 4 possibilidades de um ficar de frente para o outro, só que eles poderiam permutar esta posição de 2 maneiras possíveis. Poderia ter Agilulfo aqui, Piraldo aqui, Agilulfo. Então, ficaram 8 maneiras, 8 maneiras. Eu não fui direto para 8, porque você poderia se confundir. Depois eu falei por que desse 8, tá? Vamos lá? Então, vamos lá para a sequência agora, permutação com repetição. Vamos lá? Agora é permutação com repetição. Então, vamos observar o porquê daquela fórmula que você vê lá, tá? Num caso simples, bem básico, aí com uma palavra pequena. A gente sempre pega aí, nós professores pegamos sempre palavra pequena, para você tentar compreender a fórmula aí. A gente pega a palavra Ana, aba, tá? Essas palavras assim, já manjadas. Vamos lá. Permutação com repetição, né? Estou vendo aqui que eu tenho 2 letras repetidas. Mas vamos supor que eu não conheço aquela fórmula. E aí? Eu ia pensar o seguinte, quantos anagramas com a palavra aba podemos formar? Aí eu ia pensar, eu aprendi permutação. Então, eu vi que a permutação, aqui eu teria uma permutação, vou botar aqui uma estrelinha para indicar que não é isso, a permutação com 3 letras. Eu teria 3 fatorial, que seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria quanto? 6. 6 palavras, mas será que é isso mesmo? Então, olha só, vamos listar essas palavras? Então, para cada A, eu vou colocar uma cor diferente para a gente fazer uma brincadeira aqui. Mas isso são iguais, né? É claro. Então, tem aqui, ó. Eu tenho a A e o B. Essa seria a minha primeira palavra. Agora eu vou fazer de novo. Assim.
o A verde, ó, começando com o A verde. Lembra, ó, vamos supor que o A verde é diferente do A vermelho. Então eu tenho A, B e A. Começando com o A verde, eu formei duas palavras. Eu também tenho, então, o seguinte agora. Eu tenho A vermelho, A verde e o B. Eu também tenho o A vermelho, o B e o A verde. Agora eu vou começar a pegar as palavras que começam com B. É como se estivesse listando aí um dicionário, lembra disso? Agora, começando por B, A verde e A vermelho. Opa, A vermelho só. A vermelho. E agora eu tenho B, né? B, A vermelho e A verde. Tá? Então você reparou que eu tenho 6 palavras, mas só que de duas em duas elas são iguais. Essa palavra aqui, por exemplo, essa palavra é igual a essa. Tá? Não é verdade? Eu tenho que essa palavra aqui, ó, é igual a essa. E eu tenho que essa palavra aqui, ó, são iguais. Concorda? São iguais. Então, na realidade, quantas palavras eu consegui formar? 3. Porque de duas em duas são iguais. Ah, Sandro, então eu vou pegar o número de permutações e dividir pelas permutações das palavras repetidas, ou letras repetidas nesse caso. Ah, 6 por 2 eu teria 3. Ah, então a fórmula ficaria assim, cara. Permutação de N elementos. Aí vou pegar elevado a A, B, C e reticências. Ficaria assim, ó. Permutação de N elementos sobre A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial. Isso aqui vai embora, tá? Vai ser, aqui embaixo vai aparecer as repetições quantas vezes foi necessário, tá? Onde? Isso aqui é a quantidade de quê? Esses caras aqui, por exemplo, né? Ou esses aqui. Aqui são a quantidade de repetições de elementos, né? Quantidade de repetições, tá? Então, esse A, B e C são a quantidade de repetições, tá? Então, vamos ver isso aqui na fórmula aqui, na questão de baixo, aplicando essa fórmula. Quantos anagramas, tá? Da palavra gravata podemos formar, tá? Então, vamos lá. A palavra gravata tem quantas letras repetidas? O A se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tenho uma permutação com repetição. Eu tenho quantas letras para permutar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 letras. Porém, tem o A se repetindo 3 vezes. Ah, Sandro. Então vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial. Lembra da aula de fatorial? Eu posso abrir o fatorial maior em função dos fatoriais menores. Então, eu vou abrir o 7 até chegar a quem? 3 fatorial. Então, eu teria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E o 3 fatorial eu posso cortar aqui, ó. Posso cortar ali. Então, eu tenho aqui, ó. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120, não é isso? Aqui eu tenho, ó, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7, ó, 0. Aqui vai dar 14. Vai 840. Então, 840 aí, palavras eu posso formar. Beleza?
Então, vamos aqui para uma questão de palavra marinha, já que a gente vai fazer vai que aparece lá. Ele quer saber os anagramas da palavra marinha. Ah, Sandro, mas, pô, aquele cara que já sabe, saca da matéria e fala, pô, Sandro, mas, pô, uma questão dessa não cai. Pô, você viu que caiu na ESA ano passado? Pergunta sobre a palavra foxtrot. Era idêntico a isso. Então, pode ser que caia, pô. Não tem nenhum problema de cair. Caiu na ESA ano passado, tá? Então, olha só. Quantos anagramas podemos formar com a palavra marinha? Tem repetição? Tem. Quantas vezes se repete? O A se repete 2 vezes, tá? Então, eu tenho uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 7 de novo, sabe? Com 2 letras, com o A se repetindo 2 vezes. Não 2 letras se repetindo. O A se repetindo 2 vezes. Né? Então, eu tenho 7 fatorial sobre 2 fatorial. Tá? 7 fatorial. Eu vou abrir 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial sobre 2 fatorial. Ó. Ah, Sandro, eu vou aproveitar esse cara aqui, ó. Por quê? Eu sei que de 4 até o 7 deu 840. Vezes 3, ó. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 4, 12. Fica um 2 e vai 1. 3 vezes 8, 24, com 25. Então, 2.520 palavras, né? Ou anagramas com sentido ou sem sentido da palavra marinha aí. Gabarito letra B, gabarito aí por 7. A letra A seria o total de anagramas da palavra, uma palavra com 7 letras sem repetição. 5.040 seria, se o cara não lembrasse que tem repetição e fizesse 7 fatorial, daria 5.040, tá? Então, vamos fazer mais alguns exemplos aí um pouquinho diferentes, sem ser com anagramas, tá? Vamos lá? Vamos lá, galera. Vamos agora com mais 2 exemplos aí. Mais 2 exemplos, né? Ele fala o seguinte, ó, uma urna contém 8 bolas, 5 azuis e 3 cinzas. De quantas maneiras é possível retirar uma a uma, ou seja, eu estou retirando e formando como se fosse uma fileira, né? Como se fosse uma fileira, as 8 bolas. E lembra, Sandro, por que eu não penso em fazer uma combinação? Por que eu não penso em fazer um arranjo? Pô, eu vou tirar as 8 bolas. Eu não tenho 8 bolas e quero formar grupos de 3 em 3, em 4 em 4. Eu tenho N elementos e vou tirar os N elementos também. Tá? Eu vou tirar todos eles, todos. Então, é uma questão clássica aí de permutação e com repetição. Porque, olha só, eu tenho bolas azuis, 5 e cinza. Por exemplo, se eu tirar aqui, por exemplo, ó, azul, 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 azul. Cinza, cinza, cinza. Então, eu tenho... Quantas bolas eu tenho? 8, porém, 5 são azuis e 3 são cinzas. Então, eu tenho uma permutação com repetição. Eu tenho 8 elementos, onde 5 são azuis e 3 são cinzas. Então, permutação com repetição de cores aí, não é isso? Então, ó, eu teria 8 fatorial, tranquilo? Embaixo ficaria 5 fatorial vezes 3 fatorial. Eu vou abrir o 8 fatorial até chegar no 5 fatorial, tá? Então, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 5 fatorial. E o 3 fatorial eu posso fazer 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, ó, 5 fatorial foi embora com 5 fatorial, tá? E aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 6 vai embora com 6. 8 vezes 7, 56. Gabarito, letra A. Beleza? Então, lembra, ele tirou todas as bolas da urna. Então, permutação. Eu não quis formar. Ah, tendo 8 bolas na urna. De quantas formas eu posso retirá-las, né? Para formar grupo de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4. Tá? Então, ó, uma cesta contém 10 frutas, idênticas, tá vendo? 10 frutas, 6 maçãs e 4 peras. Daniela quer retirar uma a uma, então, as 10 frutas. De novo, ó, ele vai tirar todos os elementos, então ele vai usar todos. Se ele pega todos os elementos e vai enfileirar, então eu tenho uma permutação
nesse caso, novamente, uma permutação com repetição, porque eu tenho maçã, 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 3 vezes maçã, pera, 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 pera. Então, eu tenho 10 elementos com repetição de 6 maçãs e 4 peras. Então, P10, 6, 4 ali, não é isso? 6 maçãs que se repetem e 4 peras que se repetem. Tá? Então, eu tenho 10 fatorial sobre 6 fatorial, que são as maçãs, e 4 fatorial, que são as peras. Então, eu vou abrir o 10 fatorial até chegar no 6. Vamos chegar aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Sobre 6 fatorial. E o 4 fatorial eu vou abrir, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo, ó? Posso cortar o 6 fatorial, vai embora com o 6 fatorial. Aqui, ó, eu vou cortar 8 com 8, tranquilo? Vou cortar 9 dividido por 3, vai dar 3. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. Tranquilão? Então aqui, ó, gabarito, letra B. Viu então como faz esse tipo de questão? Você estava muito acostumado a fazer questões de permutação sendo anagramas, posição de palavra, era muito isso. Agora vamos ver 2 exemplos com maneiras diferentes novamente. Qual é, Sandro? Também tem? Sim, tem sim. Vamos lá? Vamos lá, galera. Vamos indo mais um exemplo, tá? Esse exemplo aqui um pouquinho diferente, tá? Você pode imaginar isso sendo o plano cartesiano, vai questões iguais a essa, pode ser igual ao plano cartesiano, ele sempre vai andar na horizontal, vertical, inclinado, sempre esse tipo de probleminha aí. Então, olha só. Ele fala o seguinte, uma rede é formada de triângulos equiláteros congruentes. Para que ele quis dizer isso? Para você perceber que quando eu percorrer esse caminho, ele vai ser igual a esse. Seria o que? Uma repetição. Beleza? Para você já perceber que é uma... Se você achasse que era uma permutação, ela tem repetição, porque ela vai percorrer na vertical mesmos tamanhos e na horizontal ou inclinado mesmos tamanhos. Tá? Então, e porque o tamanho seria diferente, poder percorrer tamanhos diferentes. Aqui os tamanhos são todos iguais. Beleza? Então, a única coisa que vai influenciar no problema ou é o ir na horizontal, vertical ou inclinado. Isso que vai diferenciar um caminho do outro. Mas o tamanho dele não vai diferenciar, que são todos tamanhos iguais. Tá? Então, olha só. Além disso, ele pede o seguinte, uma formiga se desloca do ponto A, então a formiga está aqui, no ponto A, para o ponto B. Então ela tem que ir para o ponto B. E ela só vai andar sobre os lados do triângulo. Ela não pode chegar e meter o pé correndo. Não. Ela vai andar sempre em cima dos triângulos ali, dos lados do triângulo. Tá? E vai percorrer X caminhos. Tá? E é isso que ele quer saber, se você olhar no final. Tá? X caminhos distintos, cujos comprimentos totais são todos iguais. Então, todo caminho que eu percorrer tem que ser igual. Eu não posso percorrer caminhos diferentes que dê comprimentos diferentes. Todos os caminhos têm que ter o mesmo comprimento, ou seja, percorrer a mesma distância sempre. Tá? Aí ele fala aqui também, D corresponde ao menor valor possível. Então, existem caminhos ali que não é o menor. Tá? Vamos ver isso? Olha só. Partindo do ponto A, por exemplo, se eu for toda a vida em linha reta para a esquerda, na horizontal para a esquerda, andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andei 7 comprimentos indo para lá. Agora, olha só. Se eu continuar assim aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percorri um a menos. Então, por enquanto, 6 é o menor. Né? 6 é o menor. Agora, vamos ver o seguinte. Vamos supor que eu saí dali para cá. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, perceba o que está acontecendo aqui. Perceba o seguinte. Cadê minha régua? Deixa eu pegar uma outra régua aqui. Olha só. Se eu andar
sempre 4 vezes na horizontal e 2 vezes inclinado, eu chego lá. Ó. Pode ver aqui, ó. Vou percorrer esse caminho aqui, ó. Andei para cá, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6. Ó, andei sempre 2 vezes na horizontal, perdão, 4 vezes na horizontal e 2 vezes inclinado. Ah, Sandro, porque você foi por ali. Mas se você fosse por aqui, ó, por exemplo, ó, andei para cá. 1, tá, cara. Ó, 1, 2, 3. Cheguei ao meu destino. Ó, percorri um caminho diferente e sempre na horizontal eu ando quanto? 4 vezes na horizontal e 2 vezes na diagonal, ou seja, inclinado. Tá? Ah, então eu tenho uma permutação de 6 elementos, onde eu tenho 4 vezes na horizontal e 2 vezes na vertical. Beleza? Então, 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Vou abrir o 6 fatorial até chegar ao 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial e o 2 fatorial é 2 vezes 1. Beleza? Posso cortar 4 fatorial, vai embora 4 fatorial. Então eu tenho 30, que é 5 vezes 6, 30, dividido por 2, vai dar 15. Gabarito letra B. Tá? Então, toda vez que você tiver esse tipo de situação, que você vai se deslocar de um ponto ao outro, percorrer do menor caminho que ele falar, você vai sempre ver a quantidade que você vai na horizontal, você pode ir na vertical ou na diagonal, tá? Então aqui eu fui horizontal, 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 diagonal, 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 tá? Ou inclinado, como se queira falar, tá? Então você viu que sempre eu andei 4 na horizontal e 2 vezes inclinado, tá? Então, deixei a lista aí com vocês, espero que tente resolver e em breve estarei postando um gabarito comentado aí, tá? Em vídeo aí. Então tá faltando o gabarito do conjunto eu postei hoje, tá faltando análise combinatória, né? PFC, faltando teorema de Tales, semelhança por bissetriz e fatorial permutação agora. Vamos lá, tá?